Questão, então, da OBA do nível 4, questão da parte da astronáutica, que fala da transferência de Hohmann, né? Um tipo de transferência orbital. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco mais essa transferência, inclusive nesse vídeo eu resolvi essa questão. Quem tem um pouco de dúvida sobre essa transferência pode procurar. Não é um assunto tão recorrente na OBA, mas é interessante ter essa ideia. No caso dessa questão, a questão explicava, era mais uma questão explicativa, mas você tinha que ter a ideia de alguns conceitos. A questão ela nos diz o seguinte: a exploração de Marte é uma das áreas mais ativas da pesquisa espacial, com cerca de 50 missões já realizadas ou planejadas não tripuladas ao planeta vermelho, e até há planos para levar humanos para lá em um futuro próximo. Nesse momento, há 2 jipes robôs deslocando-se na superfície marciana, um pequeno helicóptero e 7 satélites orbitando o planeta vermelho. Chegar a Marte é um desafio extraordinário, razão pela qual metade das missões para lá já enviadas falharam. Imagine você arremessar uma espaçonave do tamanho de um carro em direção a um ponto de espaço onde Marte estará daqui a alguns meses. Para tanto, são utilizados foguetes que possuem 60 metros de altura e 531 mil kg de massa. Então a questão fala algumas informações. Durante quase toda a trajetória rumo a Marte, o gigantesco foguete já não mais existe. Então ele vai gastando combustível, vai sendo liberado. Pequenos motores foguetes da espaçonave são utilizados apenas para correções de trajetória e para a martissagem, o pouso em Marte. Durante essa fase de voo não propulsado, a espaçonave fica sob influência quase exclusiva do campo gravitacional do Sol. Fala então que foi esse cientista, o Walter Hohmann, que propôs em 1925 um modelo de transferência orbital que tinha um pouco consumo de propelente, um menor consumo de propelente, e ficou conhecido então como órbita de transferência de Hohmann. Nessa trajetória, o periélio da órbita de transferência encontra-se na órbita da Terra, que corresponde ao ponto A, enquanto o afélio se encontra na órbita de Marte, no ponto B. Para as questões abaixo, considere que a órbita da Terra e de Marte são circulares e coplanares, né, no mesmo plano. Bom, se a gente analisar, de fato, a órbita tanto da Terra quanto de Marte tem uma excentricidade muito pequena, então para esse tipo de questão dá para considerar que são circulares, e no caso a órbita dessa sonda será assim elíptica. Então será uma órbita mais ou menos assim, né? Sendo que aqui é o afélio, o ponto mais distante do Sol, lembrando que tem 2 focos, o Sol está num desses focos, e nesse caso daqui será o periélio, ponto A. E claro, por uma questão de economia de energia, ele é lançado do ponto A, que no caso é a órbita da Terra. Esse lançamento é feito com uma velocidade, com uma direção específica para ele percorrer essa órbita, e depois ele chega no ponto B, que seria o afélio da órbita, só que claro, ele pousa, ele acaba que não completa a órbita. E a distância do Sol até o nosso planeta é de 1 unidade astronômica, e do Sol até Marte é de 1,5 unidades astronômicas. Tá, tranquilo, acredito que não é muito difícil interpretar essa situação. Mas vamos ver o que a questão quer saber. O item A diz o seguinte: sabendo que o semi-eixo maior, lembrando que a gente vai ter o semi-eixo menor, deixa eu construir aqui. O semi-eixo maior, a gente divide, aqui vai ter um foco, então a gente divide, por exemplo, essa órbita, o semi-eixo maior vai ser isso daqui e o menor vai ser isso aqui, né? O nome já diz. Mas então, o semi-eixo maior de uma órbita elíptica ao redor do Sol corresponde à metade da distância entre o periélio e o afélio, né? Não tem muita dificuldade quanto a isso. Calcule o valor do semi-eixo maior da órbita de transferência. Então pede para a gente calcular o valor do semi-eixo maior da órbita de transferência. Considere que a distância da Terra ao Sol seja de 1 unidade astronômica e que a distância entre Marte e o Sol é de 1,5 unidades astronômicas, como a questão já nos mostra no esquema. Bom, então trabalhando com esse esquema, a gente sabe que numa elipse a gente vai ter 2 focos, então o outro foco pode estar aqui. A gente divide, né? A gente vai dividir no meio. A distância desse ponto para cada um dos focos é a mesma. Só que o que vai acontecer
é que quando a gente tem o periélio, a gente só está somando essa parte daqui, né? Então, seria o semi-eixo maior menos essa distância do centro da órbita elíptica até um dos focos. E no caso do afélio, a gente, além de somar essa distância, a gente soma um semi-eixo maior. Então, a gente sabe que o valor do periélio mais do afélio é igual a 2 vezes o valor do semi-eixo maior. Já que quando a gente soma o periélio, fica faltando essa parte daqui. E quando a gente soma com o afélio, é somada essa parte, é compensada essa parte e a gente vai somar novamente essa parte que não foi calculada antes. Então a soma resultante resulta no valor do semi-eixo, como é fácil da gente perceber e a própria questão já nos indica. Ou seja, 2 vezes o valor do afélio vai ser igual ao valor da distância até o periélio mais a distância até o afélio. Então, 2 vezes o afélio é igual a 1,5 mais 1. 1,5 mais 1 vai dar 2,5, logo o A, então, ele vai ser igual a 2,5 dividido por 2, que vai ser igual a 1,25 unidades astronômicas. Então, esse daqui seria o valor do semi-eixo maior. Tranquilo. Agora vamos ver o que a questão pede em B. A questão B, ela nos diz o seguinte: em 1619, o alemão Johannes Kepler propôs a terceira lei de Kepler. A primeira e a segunda são, acho que de 1609 ou 1608, né? E diz que o quadrado do período da órbita dividido pelo cubo do semi-eixo maior dessa órbita é constante para todos os corpos que orbitam o mesmo corpo central. Então, isso é igual a uma constante, que depois que a gravitação de Newton a gente descobriu como calculava. E no caso, pode ser inclusive igual a 1, se a gente utiliza a unidade sendo unidade astronômica e o ano terrestre, né? A questão mostra isso através dessa equação, sem muita dificuldade. E ela pede para a gente calcular o tempo para uma espaçonave viajar do ponto A ao ponto B da órbita de transferência em meses. Lembre-se de que apenas metade da elipse é percorrida e que por isso esse tempo corresponde à metade do período da órbita de transferência. Essa informação, eu acho que se a questão quisesse discriminar os alunos que estão com atenção ou não, eles não colocariam essa informação, porque é muito intuitivo você fazer a conta e logo marcar, ver que tem a opção de marcar e não fazer essa divisão por 2. Mas de qualquer forma, como a gente calcularia isso? Bom, a gente tem essa informação, a terceira lei de Kepler, portanto, deixa eu ver só como a questão representa. A questão ela representa com S e RT, né? No caso, o S, eu acho que ela queria se referir ao semi-eixo maior dessa órbita. Então vamos colocar S elevado à terceira é igual ao período da Terra. Vou até representar de outra forma que é mais comum. Isso ao quadrado dividido pelo raio, já que uma órbita circular elevado à terceira. Tranquilo? Bom, e fazendo essa conta, vamos começar com esse termo daqui, né, essa parte daqui. O período da Terra em anos é igual a 1 ano terrestre. Então fica 1 elevado ao quadrado. O raio em unidades astronômicas é de 1. Então fica 1 elevado à terceira. Vai ser igual ao período do planeta, que é o que a gente quer descobrir, elevado ao quadrado, dividido por 1,25 elevado então à terceira. A gente multiplica por 1,25 dos dois lados. Aqui a gente multiplica por 1,25 elevado à terceira, né? E nesse outro lado a gente multiplica por 1,25 elevado à terceira e a gente simplifica. Então podemos até cancelar. E a gente vai ter, portanto, e no lado esquerdo esse 1 ele se conserva e a gente vai ter no final das contas que o período é igual a raiz de 1,25 elevado à terceira. Tranquilo. Vamos ver as informações que a questão nos dá.
ela nos diz que a raiz de 1,25 é 1,12. Nesse caso daqui, esse termo dali a gente poderia representar da seguinte forma. A gente escreve 1,25 multiplicado por 1,25 ao quadrado. Isso tudo a raiz. Então, o período ele seria isso aqui. E daí a gente separa, né? Então, a raiz de 1,25 pela raiz de 1,25 elevado ao quadrado. Nesse caso da direita, a gente cancela os expoentes. E a gente vai ter, então, que esse período ele vai ser igual a 1,25 multiplicado pela raiz de 1,25, que é igual a 1,12. Então, a gente multiplica por 1,12. Nesse caso, eu acredito que o jeito mais fácil de fazer essa conta é separando, né? 1,25 é 1 mais 0,25. Isso tudo multiplicado pelo 1,12. 1 multiplicado por 1,12 dá 1,12. Mais 0,25 multiplicado por 1,12. Vamos pensar, 0,25 multiplicado por 1 vai dar 0,25, mais 0,25 multiplicado por 0,12 vai dar 0,04. Então, isso daqui vai dar 0,20. Então, 0,25 por 12 vai dar 3, melhor dizendo. Então, a gente vai ter 8. E fazendo essa soma, 1,12 mais 0,28 vai dar 1,4. 1,44 anos terrestres. Tá. Só que no caso a gente vai ter que dividir esse valor por 2, já que ele não completa a órbita, ele só percorre metade da órbita. Então o valor real que a gente vai ter é de 0,7 anos, né? Metade disso. Aí a gente quer saber em meses. Então a gente só multiplica, um ano tem 12 meses, então vai ser 0,7 multiplicado por 12. Então 0,7 multiplicado por 12, 0,5 dá 60, mais 24, a gente vai ter 84. Vou até escrever de azul, 84, só que daí tem a vírgula, então 84 meses, né? Então essa é a nossa resposta correta nesse item.